que vai dizer que um certo Lázaro estava enfermo. E quem era Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era aquele que tinha sua irmã Marta e Maria, que sempre recebia Jesus na sua casa. E dá para nos entendermos que havia uma intimidade muito grande com essa família, com Jesus. Mas um dia, o problema chegou na sua casa. A enfermidade chegou a essa casa. E a gente entende que, da forma que vivia essa família com Jesus, Marta e Maria vai mandar uma mensagem, um mensageiro até Jesus para dizer a condição que estava Lázaro. E ao enviar ali essa mensagem, nós vamos notar que eles vão dizer que ele está enfermo, Lázaro, a quem tu amas. Dá para notar que elas tinham intimidade e liberdade para dizer tais palavras, porque ao dizer que Lázaro estava enfermo, elas também vão dizer, olha, e tu amas ele. Ou seja, na condição de eu mandar, de eu pedir algo para o Senhor Jesus, eu já vou mostrar que ele é amigo de Lázaro, e Lázaro é seu amigo. Nós podemos entender que seria uma forma mais fácil de convencer Jesus a agir rápido. Tu amas ele, vai logo, venha logo, estamos precisando. E a gente vai notar que isso acontece conosco. Às vezes nós passamos a ter uma imagem nossa com Cristo de tal forma de achar que Jesus ele tem que nos atender rápido, que tem que acontecer rápido, porque eu sou fiel, eu te sirvo, tu conheces a minha vida, o meu andar, o meu caminhar. E é verdade, Jesus sabe, conhece, é amigo, é íntimo. E nós sabemos que ele é o amigo incondicional, ele é o amigo de todas as horas. Só que o agir está na condição dele. Nós não temos um controle remoto sobre Jesus Cristo. Você não pode fazer com que ele haja só da sua maneira e da sua forma. É ele que faz, é ele que trabalha, é ele que tem todo o poder, é ele que sabe a hora certa de agir nas nossas vidas. Veja que a expressão de que está enfermo aquele a quem tu amas. E quando a gente olhamos para o texto, Lucas ele faz questão de mostrar a intimidade que Jesus tinha com essa família. Quando ali relatado por ele, que certa vez Jesus na casa deles, de Lázaro, Marta e Maria, nós vamos ver ali que por um momento Marta vai chamar ali a atenção de Jesus, porque ela estava preparando algo para servir Jesus, a ponto dela dizer para Jesus: o Senhor não te importa que eu te sirva só? O Senhor não importa que eu estou aqui sozinha fazendo tal coisa? E o Senhor vendo aí Maria, não manda que ela venha me ajudar? O Senhor não importa? O Senhor não é sensível? Em outras palavras, ela estava chamando Jesus de insensível. O Senhor não é sensível à situação de serviço que eu estou fazendo? A ponto de Jesus dizer para ela: Marta, Marta. Ele vai usar a conotação de duas vezes. Ele está dizendo: olha, Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas, e uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Ele vai dizer: olha, você está preocupada com muitos afazeres, você está fazendo muitas coisas. É necessário ter a Marta na igreja e o serviço, é necessário ter o crente do serviço, mas é necessário entender que nem todo o serviço que nós estamos fazendo, Jesus está agradando e recebendo. Tem gente que trabalha o ano todo e chega no final dizendo: o Senhor é obrigado a me recompensar, o Senhor tem que fazer. Não é assim com Jesus. Ele que manda, o comando está dele e sai dele. E camai tsopé faun suitset sufai. Precisamos ter a sensibilidade de Paulo, do apóstolo Paulo em Atos 16, que quando ele olhou por algum determinado momento em alguns lugares como na Ásia, Bitínia, ele queria pregar a palavra, mas diz que o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não é para
para fazer. A visão é sua, você tem conhecimento, você é o apóstolo Paulo, sabe da necessidade, mas não é para fazer. É eu que falo, é eu que mostro. Nós temos que ter cuidado com essa questão de achar que o ambiente é propício para fazer. É igual o pescador olhar para o porto e dizer: aqui tem muito peixe, mas você tem certeza que tem peixe? Uma questão é você pescar e ter certeza que vai pegar. A outra questão é saber que Jesus está dizendo: vai porque lá tem almas, vai porque lá eu vou te usar. Paulo, ele vai descansar, ele desce ali para Trode e descansa, e tem uma noite ali que ele está dormindo, e ali ele vai ter uma visão que apresenta um varão da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Agora ele vai ter convicção de que o Senhor estava chamando ele para anunciar o Evangelho. Serviço na condição daquele que envia vai dar certo. Quando você está na direção, pode ter certeza que ele dá a direção, ele dá a visão, ele faz a obra, ele faz acontecer e tem resultado. Com Deus tem resultado. Nós servimos um Deus que ele quer resultado. Mas veja que Marta está preocupada, fadigada. E Jesus vai dizer para ela que ela estava ansiosa com muitas coisas. Às vezes o serviço nos orgulha e nos faz nos exaltar, a ponto de dizer que só eu que faço. Se não for eu, não acontece. Se eu não pregar, não acontece. Se eu não cantar, não acontece. Se não for eu que estiver lá, não vai acontecer. E não é assim que funciona com Deus. Não é assim, porque às vezes ele vai permitir você entender que não é assim. Ele levanta outro, ele exalta outro, para nós entendermos que a obra tem um dono, e é o Senhor Jesus Cristo. A obra é do Senhor. Ansiosa. Aí ele convida ela para dizer: olha, uma coisa só é necessária. De muitas que você está fazendo, uma só é necessária aqui. E Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Interessante que tem muitas coisas que nós fazemos que é tirado. Por exemplo, Paulo, ele fala das obras que cada um faz. E quando nós passarmos pelo tribunal de Cristo, você vai entender que nem tudo que você fez foi em Cristo. Não foi em Cristo. Porque quando o fogo queimar, aí você vai entender o que você fez em Cristo e o que você não fez em Cristo. Nós vamos entender que a obra de cada um será provada no fogo. Todavia, o tal será salvo como pelo fogo. Dá por entender que tem crente que vai chegar no céu cheirando fumaça, porque ele faz tanta coisa, ele está preocupado com tanta coisa, e de repente nós entendemos que a vida dele é como a casa que ele constrói, faz tantas coisas, e de repente ela pega fogo, e ele vai tentar salvar uma coisa, a outra entra na casa e não consegue, vai tentar salvar outra coisa e não consegue. Quando ele vê na condição que vai ser queimado, ele deixa tudo e vai embora. Então ele vai chegar no céu sem obra, cheirando fumaça, mas vai chegar no céu, porque é fadigado com as coisas da terra. Nós temos que ter cuidado. Essa família era a família que recebia Jesus. Marta está lá aos pés de Jesus, ou seja, Maria está aos pés de Jesus. E o texto vai dizer ainda mais, antes da mensagem chegar em Jesus, que Lázaro estava enfermo, que essa Maria também era a Maria que ungiu os pés de Jesus, aquela que fez um feito extraordinário, a ponto de alguém olhar e dizer: nossa, mas que desperdício. Aí é outro problema. Tem pessoas que ele não faz, e quando vê alguém fazer e dar o seu melhor, ele critica, porque olha, que desperdício, para que usar e gastar tanto isso na obra? Não seria melhor vender e repartir aos pobres? Opa, além de não fazer, é bom para dar instrução. Nós temos que ter tal cuidado. Às vezes nós nos tornamos crítico de tal forma que você só sabe apontar, mas quando você está no serviço fazendo a vontade de Deus, você não está preocupado com defeito, porque sempre houve, desde quando ali nós vemos Deus sendo pastor, e estava ali Eva e Adão, estava Caim e Abel, você vai ver transtornos e problemas. Deus é Senhor e Ele está no comando. Faz a obra que Deus te chamou para fazer, e Deus será glorificado na sua vida. Preocupamos demais. Ali estava Maria, e eu entendo que Maria, ela pode entender algo muito especial. Quanto vale Jesus? Para você e para mim, quanto vale? Porque ela deu o seu melhor para Jesus. Para Judas valia 30 moedas, que era o preço pago por um prisioneiro, por um escravo. Para Judas valia 30 moedas.
Mas para Deus Pai, você vai entender que agora Ele dá o seu filho, Ele dá o seu melhor em resgate pela humanidade. E essa mulher teve assim sensibilidade espiritual de entender: se Deus Pai deu o seu melhor, quem sou eu para não dar o melhor? Às vezes nós estamos tão preocupados com a obra de Deus, que nós estamos dando o resto para o Senhor e ainda exigindo o melhor de Deus. Aprenda com essa mulher, ela dava o melhor, ela tinha o melhor para servir ao Senhor. Eu não vou entrar nas condições de preço, e todos sabem essa história. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus vê os críticos criticando essa mulher, Ele vai adverti-los dizendo que ela estava fazendo um feito que apontava para o sepultamento. Ela estava ungindo Jesus, preparando Ele para o sepultamento, para a morte. O feito dela, o ato dela ali. E ainda mais Ele vai dizer: e todas as vezes que o evangelho for pregado, ela vai ser lembrada pelo seu ato. Entendam a verdade: você precisa ter história diante de Deus, você precisa ter a sua história com Deus, para que você seja lembrado. Tem gente que só vive de carona: nossa, mas fulano está uma benção, fulano está isso, e você, porque o véu já se rasgou, você tem acesso ao trono da glória, você pode estar na presença do Senhor, buscar a face do Senhor e dizer: usa-me, Senhor, eu quero ser instrumento, eu quero fazer a tua obra, eu quero ser lembrado na história. Essa família, só que o problema chegou e nós acostumamos, e eu estou observando que às vezes Deus nos dá uma mensagem aplicativa para aplicar em nossas vidas nos momentos atuais, e nós estamos vivendo tempos de comodismo. Porque no passado eu tinha Jesus de tal forma, eu sentia Jesus, eu falava em línguas, eu profetizava, eu fazia tais coisas, vivendo de passado, esquecendo que Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ei, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. Nós mudamos. E quando mais chega o problema, nós acostumamos tanto em achar que Deus não pode deixar nós passar por luta, porque nós estamos vivendo um evangelho do triunfalismo, que tudo de bom tem que acontecer na sua vida. Se alguma coisa estiver errado, é pecado. Se alguma coisa não estiver dando certo, tem algum negócio errado. Vamos parar com isso. Se olharmos a história da igreja primitiva, nós estamos longe desse evangelho que eles viviam. Deus te chamou para padecer, mas também chamou para você entender que Ele está contigo todos os dias até a consumação do século. É a presença de Jesus que te garante a vitória. Ai, que sneme, carabias, turicaias. Existem momentos difíceis que nós nos desanimamos, porque o problema chega, e tem problema que é só Jesus mesmo, outro não resolve. E tem situação que você passa que é tão difícil que é só você e Deus. Sabe aquele momento que você passa em luta, que todos já passaram, aquelas guerras internas que você tem, que às vezes por fazermos a obra, ter aí um chamado, ter uma posição na obra do Senhor, você se sente dificuldade de ir até alguém para pedir oração, porque hoje está difícil de confiar em certas pessoas para abrir o coração e dizer: olha, eu estou com uma dificuldade, ore por mim. Você conta hoje, amanhã todo mundo está sabendo a cidade, o seu problema. Nós estamos tendo dificuldade de abrir o coração, porque tem muitas pessoas que estão acompanhando da tua vida, não para dizer que Deus é na tua vida, mas para torcer para dar errado, infelizmente. Jesus não teve problema com o povo que seguia, Jesus tinha problema com os discípulos. Porque às vezes, como aquela mulher cananeia que estava correndo atrás de Jesus e gritando, eles se incomodaram e disseram: Senhor, despede essa que vem gritando atrás de nós. Nós nada, ela queria Jesus. Ninguém vem aqui por causa de nós, vem aqui por causa de Jesus. Esse é o maior problema. Despede essa, por causa de nós, que nós. Mandaram Bartimeu calar porque estava incomodando. Só que Bartimeu sabia que quem estava passando ali tinha solução para a sua vida. É isso que nós precisamos entender.
Nós às vezes atrapalhamos a ponto de quando uma mulher tocou em Jesus e Jesus parou no meio da multidão e diz: opa, alguém me tocou. Ele usa a expressão alguém me tocou, mas aí os discípulos e a multidão vão dizer: a multidão te aperta e o Senhor diz que alguém te tocou. Aí Jesus vai dizer: sim, porque de mim saiu virtude. Enquanto você adentra a igreja só preocupado em impressionar, em tocar da tua forma, ou seja, apertar da tua forma, Jesus está te convidando para tocar. Tem gente que aperta, mas tem gente que toca. E naquele momento Jesus está dizendo: alguém me tocou. É diferente. É diferente. É diferente. Nós acostumamos com o culto do nosso modelo, que se der alguma coisa contrária, você fala: mas não começa assim, não faz assim. E se nós invertêssemos o culto e começássemos pregando a palavra e terminássemos louvando o Senhor? Está errado? Não está errado. O problema é que nós robotizamos demais as coisas. Nós estamos tão acomodados da forma do nosso jeito, que quando a luta chega e o problema chega, você não aceita. Nós estamos dessa forma. Se não for assim, não está errado. E não é, vamos parar com esse negócio. Às vezes, nós estamos igual Naamã. Quando ele vai buscar o seu milagre, pela mensagem da menina que evangelizou, e quando ele está próximo de chegar, o texto vai dizer que ele falava consigo mesmo. Você já parou para meditar que tem um momento que você conversa com você mesmo? Vai ser assim, eu vou fazer assim. Você começa: a gente tem uma imagem, vai ser assim o culto hoje, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, no meu trabalho vai ser assim. A gente tem uma imagem. Você já observou que a maioria das nossas vezes nós vivemos um conto de fada que não é nem verdade, mas o que é realidade nós não queremos. Em parte até é bom, porque tem muitos sonhos. Quem não sonha já morreu. Mas uma verdade é ter muitas coisas que não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Não é assim que funciona. Porque quando lá ele chega, o interessante é que os homens de Deus, de verdade, como o profeta Eliseu, sabendo que ele viria, trazendo carta, trazendo riquezas para ali o abençoá-lo, ele agora, entendendo que com certeza o Espírito Santo já tinha falado com ele manda um mensageiro ir até o homem e dizer: olha, desce até o Jordão e lava 7 vezes que será restaurada a sua lepra. Espera aí, eu não pensava comigo que quando eu chegasse aqui, o profeta ia sair para fora, e aí ele ia invocar o nome do Senhor, seu Deus, e eu assistindo. Era dessa forma que eu tinha o meu culto, a minha liturgia era assim: o profeta sai para fora, invoca o nome do Senhor, seu Deus. Aí daqui a pouco ele agita a mão, ele agita o ambiente, ele toca lá na lepra e eu vou ser restaurado da lepra. Era assim que eu pensava que ia acontecer. Mas que negócio é esse? Mandar eu descer até o Jordão? Isso trouxe uma indignação a ponto de dizer: tem mais uma. Já que é para descer no Jordão, lá na minha terra em Damasco, tem rios, eu vou citar, Abana e Farpar, rios de águas claras, melhor do que todas as águas de Israel. Tem mais uma: a minha condição de ser abençoado depende da minha escolha. Conversa, é Deus quem manda, Ele quem faz, Ele que ordena. Às vezes eu quero que você entenda: o que Deus tem para fazer na tua vida não depende do Jordão, mas Ele vai fazer eu e você descer no Jordão, para entender que é Ele que comanda, está no comando dEle. Mas aí quando eu olho para a mulher do fluxo de sangue, que também dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar. Que diferença. Um queria ser tocado, a outra está dizendo: se eu tocar, eu vou ser. O outro, ele tinha dinheiro para pagar, ele tinha amigos, ele tinha carta para representar, ele estava rodeado. Ela era isolada, porque ela era repudiada, porque ela vivia uma vida de não poder encostar em ninguém, como imunda. Pensa que situação, dinheiro não tinha mais, já tinha gastado. E tem mais um: os médicos tinham feito como sempre: olha, fulano está desenganado, quer dizer, eu te enganei até ter dinheiro, agora está desenganado, não tem mais jeito. E ficou pior, porque emocionalmente, sem dinheiro, na condição, sem cura. Como que estava a história daquela mulher? Fraca, debilitada. Mas a Bíblia vai dizer: e ouvindo falar de Jesus. É a minha e a sua função pregar o Evangelho. Quem faz a obra é Jesus Cristo. Você não sabe a hora
hora você não sabe quem, mas você prega a palavra e Jesus faz a obra. Na hora certa, o Espírito Santo lembra o coração daquele que ouviu e disse: olha, vou ter com Jesus. Agora ela vai. E tem mais um, eu tenho que tocar por detrás, porque se alguém me ver de frente, o negócio não vai dar certo. Tem gente que ele faz de tudo para não ser notado, porque o que importa é receber a benção. Tem gente que faz de tudo para ser notado, mas não vai receber a benção. Às vezes nós precisamos de entender que não é do nosso jeito, não é da sua maneira, não é da minha maneira. É Ele que comanda, está no comando dEle, da forma dEle. Note-se que ela recebeu o milagre. Ela fez a diferença, porque ela foi além do toque físico. Porque na mentalidade dos que rodeavam, está dizendo: a multidão te aperta, isso aqui é normal. Mas Jesus está dizendo: não, alguém foi além do toque físico. A igreja precisa entender que tem milagre na minha e na sua vida, que tem que estar além do toque físico. Tem que ir além para você receber. E Jesus sabe, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. Veja que muitas pessoas fizeram a diferença. E voltando para o texto, nós vamos notar que essa família estava tão acostumada que a doença chegou. Você já notou que às vezes a sua vida está tão boa, e de repente o negócio começa a dar tudo errado e você preocupa. Você começa a buscar, a questionar. Somos assim, quem não está passando por dificuldade e adversidade? Até porque eu não sei se alguns pensam assim, quando o negócio está muito normal, a gente começa a preocupar. Muito normal, tem um negócio errado, porque a luta do crente é assim, como se diz os pregadores por aí, é uma luta saindo e a outra batendo na porta para entrar. Opa, agora é a minha vez, dá licença. É assim, sai uma, começa a outra. Mas se não for assim, nós não vamos chegar lá. Porque quando tudo está bom, você não lembra de Jesus. Quando tudo está dando certo, você esquece de Jesus. E eu tenho me preocupado, porque esse desânimo às vezes aponta para a prosperidade que Deus tem dado. É pecado ser próspero? Não é pecado ser próspero. Mas nós precisamos entender que a prosperidade de Deus, ela nos faz andar na obediência. Porque a Bíblia diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. E a Bíblia ainda vai dizer que ele saiu para uma terra sem saber para onde ia. O importante é você entender que às vezes você não sabe para onde está indo, mas você sabe quem está te guiando. Se é Deus que está no comando, Ele vai te levar para o lugar certo e tudo vai dar certo. E ainda diz mais que ele habitou em tendas com Isaac e Jacó. Por quê? Que ele nunca construiu palácio. E a Bíblia vai dizer que Abraão era riquíssimo, porque ele tinha uma visão da pátria celestial. Deus quer te dar, Deus quer me dar, Deus quer me abençoar, quer abençoar a tua vida. Mas uma verdade você precisa entender: Deus não te chamou para construir palácios, para viver nessa terra para a eternidade. Existe uma pátria celestial que, se nós pudéssemos contemplar, nós não estaríamos brigando, perdendo tempo, disputando púlpito, disputando altares. Tem muito lugar para pregar a palavra, tem muitas almas para ainda ser alcançada. E Deus chamou a igreja para marchar. Deus não chamou a igreja para disputar e brigar. Deus chamou a igreja para ganhar almas para o seu reino. O problema chegou. E o texto diz que Jesus ficou mais 2 dias naquele lugar. Não foi. E no decorrer dos dias, nós vamos saber e entender que Jesus ficou 4 dias sem ir. Ele foi sepultado. Quando Jesus chega, fazia 4 dias. Mas algo me chama a atenção aqui para nós tirarmos a lição. E quando Jesus, ele vai dizer que ele vai, alguns até indagam: Senhor, mas por esses dias procuravam matar, o Senhor vai voltar lá? Mas nós vamos. E ele vai dizer: não, Lázaro, ele está dormindo, mas eu vou lá despertar. Se Lázaro está dormindo, então deixe, que ele se desperte por si só. Aí Jesus vai dizer claramente: não, Lázaro está morto. E aí ele usa uma expressão muito interessante: e folgo por amor de vós. Ele está falando isso para os discípulos: e folgo por amor de vós, que lá eu não estivesse, para que creiais. Peraí, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, eu folguei, eu não fui a hora que eles queriam, por amor de vocês, discípulos. Eu estou preparando vocês, eu estou trabalhando em vocês,
para vocês entenderem o que é obra de Deus, o que é reino de Deus. Porque eu amo vocês. Às vezes o amor de Deus é demonstrado em nossas vidas através das dificuldades, das tribulações, e você não entende que o caminho que Ele está preparando vai ser melhor, porque você só consegue ver do seu jeito, do meu jeito, e nisso nós sofremos, nós somos apreensivos, ou seja, nós estamos aprenciosos e queremos as coisas do jeito, da nossa forma e da nossa maneira, e Jesus tem a forma certa, Ele tem o jeito certo. Não foi. E o texto vai dizer que quando Jesus chega, Marta foi ter com Jesus. A Marta, que era preocupada com as coisas, agora ela está uma crente diferente. Ela foi. Maria, aquela que não saía dos pés de Jesus, ficou em casa. Por que ela ficou em casa? Porque ela estava desanimada. Não tem crente Maria aqui ou não tem? Tem. Cadê a irmã Maria que não faltava culto, que era aquela coisa? Não tem ou não tem? Cadê o irmão Pedro, o irmão João, o irmão Antônio, que era assíduo nas coisas de Deus? Mudou. Por que eles mudaram? Porque pode ter certeza que alguma coisa aconteceu e eles não estão concordando, eles não aceitam a maneira do trabalhar de Deus. Nós somos assim, porque às vezes quando toca na nossa carne, nós não aceitamos, e Satanás sabe disso, porque ele diz para o Senhor: olha, tem duas coisas, é tirar bens do homem da terra e tocar na sua carne, que ele não gosta. Ele sabe aonde ele toca, e Deus permite às vezes, para entender que ele vai trabalhar na minha e na sua vida, mas ele está no comando de todas as coisas. Ele está no comando. O desânimo chega, e às vezes tem desânimo que nós criamos pela nossa soberba, pelo nosso orgulho. Lembra de Elias, o profeta diferenciado, o profeta que teve ali uma visão de ver Deus agir através da sua oração rápida, de ver ali a água que estava ali ser lambida pelo fogo. Interessante, você vai ver coisas ali extraordinárias que Deus fez. E o interessante é que a nação de Israel está dividida, e ele é levantado e chama o povo para um desafio. E quando Elias fala, diz lá, e o povo não lhe respondeu palavras. O povo estava desanimado. O profeta falava, ninguém respondia, e o povo não respondeu palavra. Só que no decorrer ali, ele vai reparar o altar de 12 pedras que estava precisando ser reparado. Irmão, os nossos altares precisam ser reparados. O altar é aqui no nosso coração, ele precisa ser reparado. Ele colocou as 12 pedras em ordens. Ele vai fazer uma oração que me chama a atenção, porque na oração dele ele vai dizer: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Ele não está orando, ó Deus de Abraão, Deus de Jacó, ou Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele diz Deus de Israel, porque eu aprendo que quando ele coloca as 12 pedras, que é o altar ali representando as 12 tribos, ele está entendendo, já não é o altar de Jacó, é o altar de Israel. Está consertado, está em ordem. Às vezes o teu altar está parecendo o altar de Jacó, é um altar que engana, é um altar que foge, que faz coisas que Deus não agrada. Mas quando se torna um altar de Israel, Deus vai mandar fogo, Deus vai começar a agir na tua história e na minha história. Ele ora, Deus faz o milagre. Os profetas são desmascarados. E quando ali acontece de Deus manifestar, a Bíblia diz que o povo agora respondeu: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Às vezes Deus vai levantar profeta para desafiar o povo e dizer: olha, até quando vocês vão viver em comodismo? Até quando vocês vão viver dubiamente? Se é Deus, segue, se é Baal, segue. Deus não aceita crente que viva uma vida dúbia. Deus te chamou para servi-lo unicamente. É só o Senhor na tua vida, é só o Senhor que é Deus. Ele faz a obra, mata os profetas. Agora vem uma voz dizendo para ele que assim como ele fez com os profetas, haveria de fazer com ele, iria matá-lo. E ao ouvir essa voz de Jezabel, Elias pega o seu moço, deixa em um determinado lugar e entra num deserto. E ali a Bíblia vai dizer que ele acha um pé de zimbro e deita debaixo do pé de zimbro. E a única coisa que ele tinha no seu ânimo era pedir a morte. E ele vai usar essa expressão: já basta, Senhor, porque não sou melhor do que meus pais. Ele queria morrer, ele pede para morrer. Já basta. Por que ele vai usar essa expressão?
não sou melhor do que meus pais. Ele está dizendo pai biológico, mãe biológica? Não. Ele está dizendo os pais na fé. Por que não sou melhor? Eu quero que você entenda que quando nós estamos sendo usados por Deus, quando você está sendo uma ferramenta usada, porque o Espírito Santo está na tua vida e as coisas estão acontecendo, Deus está te honrando, Deus está manifestando em altares, o profeta falso está sendo desmascarado, o nome de Jesus está sendo glorificado em tua volta, e de repente, quem sabe não pode passar na tua mente, no teu interior: eu sou bom, eu faço, comigo o negócio acontece, e de repente o Espírito Santo sai da vida dele e deixa ele sozinho, e vem uma voz dizendo: você vai morrer, vai acabar a tua vida, e você tem medo. Sabe por quê? Porque está faltando a presença do Espírito Santo. Às vezes ele vai deixar você sozinho. Você vai entender que é ele, é através dele que as coisas acontecem. É perigoso demais para crente se tornar como Sansão, que quando ouviu a voz de Dalila dizendo: os filisteus vêm contra ti, Sansão, ele vai responder: levantar-me-ei e me livrarei como dantes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Tem possibilidade de crente achar que é e não é mais, pensar que faz e não faz mais, pensar que Deus está na tua vida e não está mais. Assim era a vida de Sansão. Sabe por que ele se tornou assim? Autoconfiança. E me livrarei. Não era Deus que livrava, não era Deus que fazia. Cuidado que você esquece: quem faz na tua vida é Deus, quem opera na tua vida é Deus, quem faz o milagre é Deus. Não sou melhor. Aí agora está desanimado. Aí Deus vai enviar o anjo para despertá-lo e alimentá-lo. Tornou a dormir, tornou a despertar e alimentá-lo. A comida veio da onde? Do céu. A comida veio do céu. E a resposta para a vida dele dizendo: olha, você não vai morrer, você não vai parar, porque a força dessa comida, ela vai fazer você caminhar 40 dias e 40 noites. Ei, se você está vivendo uma vida de alguém que está dizendo: olha, já basta, eu não vou mais trabalhar, eu não quero mais cargo na igreja, eu estou decepcionado, eu quero dizer que se você ainda aceita Deus te alimentar com a palavra do céu, Ele está aqui essa noite. Não é por causa do mão sair, é porque Ele é fiel à tua palavra e à tua igreja. Ele tem alimento para a tua vida e te fortalece, te sustenta, e tem a resposta: você ainda vai fazer muito para a glória de Deus. Marta está aos pés de Jesus. Tem um diálogo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai dizer: não, mas eu posso fazer, né? Eu sei que o Senhor há de ressuscitar no último dia. Jesus vai dizer: eu sou a própria ressurreição. Eu sou. Ele é. Mas não porque Ele é, tem que ser do seu e do meu jeito. Ele é. Eu sou a ressurreição. Ele está dizendo: eu sou a resposta. Eu sou algo que vai mudar. Estou aqui. Só que você vai notar que ela está ali dizendo: olha, mas bem desacreditada. Aí ele vai perguntar: onde está Maria? Ou seja, vai lá e chama Maria. E ela vai em secreto e chama Maria. E ela usa uma expressão: mestre está aqui e te chama. Meu Deus, não é só a questão de estar, é chamar. Porque quando Ele fala, meu irmão, não tem esse negócio de dizer: eu não vou, vai. Porque quando Deus fala, nós levantamos. Porque a palavra dele nos impacta. Às vezes você fala: eu não vou pregar mais, eu não vou fazer mais a obra, eu não vou dirigir mais o trabalho tal, X. Mas quando Ele te chama, aí você diz: não dá para negar a chamada, não dá para deixar de fazer, porque a voz dele muda a história. Quando Ele fala, você pode ter certeza que tudo vai mudar na minha, na sua vida e na sua história. Ela vai correndo e lança aos pés de Jesus. Ela volta novamente a ser a Maria de antes. Ela lança aos pés de Jesus e vai dizer a mesma conotação: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus ali vai conversar com ela. E alguns ainda até vão dizer ali: mas Ele não deu vista aos cegos? Olha a ideologia do Evangelho. Se Ele não deu vista ao cego, por que Ele deixou Lázaro morrer? Ele poderia ter impedido de Lázaro morrer. É esse o problema. Qual é a mensagem que você tem transmitido para alguém? Ser crente é só glória. É só vitória, só vitória. É bom cantar esses hinos, irmão, mas tem dia que não é só vitória. Tem dia que tem tribulação, tem angústia, mas tem Jesus na sua e na minha vida.
Às vezes Deus vai trabalhar na tua vida e você não vai entender, mas lá na frente você vai dizer: valeu a pena. A tua história com Deus é diferente, porque alguém olha para a tua vida e até pensa algo, mas Ele sabe quem é você, Ele sabe a profundidade da tua raiz, Ele está trabalhando na tua vida, na tua casa, na tua família e nos teus. Deus está no comando da história. Ele não perdeu batalha, Ele não te deu filho para o inferno, Ele não te deu família para a destruição. Se você ainda crê, descansa, confia, lança-se aos pés de Jesus. Ele ainda tem o comando da tua casa, da tua história. Ele chorou e ainda vão dizer: vede como amava. Aí ele pergunta: onde está? A Marta é tão ansiosa que ela vai responder bem alto novamente: já faz 4 dias. Já faz 4 dias. Ele não estava perguntando. Ele estava perguntando se fazer 4 dias. Ele sabia. Ele sabia. Como homem que Jesus se fez, Ele estava limitado a tempo, a lugares, mas como Deus, Ele sempre esteve presente na casa de Marta e Maria e Lázaro, mesmo com a morte. Ele estava no comando. E aí Ele convida para ir até lá. E quando Ele convida para ir até lá, nós vamos entender algo muito interessante, porque Jesus, Ele vai fazer uma oração ao Pai. Tudo que Jesus ia fazer, Ele glorificava e exaltava a Deus. É o problema às vezes da nossa geração atual. Às vezes nós esquecemos de dizer: é o Senhor que faz. Se eu estou aqui é por causa do Senhor. É o Senhor que faz. Jesus nos dá esse exemplo: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. O Senhor sempre me ouve. E eu estou aqui para fazer esse milagre. E você vai notar, e dá para entendermos que Jesus, eu entendo que Ele sempre falava meigo. Mas nesse texto aqui, você vai ver que Ele clamou com voz alta: Lázaro, sai para fora. Eu entendo que Jesus estava com tanta vontade de abençoar aquela família, que Ele vai usar a expressão: Lázaro, sai para fora. Eu preciso mudar a história dessa família. Eu vim para isso. Eu quero que você entenda: Jesus tem pressa de fazer na minha e da tua vida, mas Ele está no comando. Não é no seu, não é no meu tempo, não é na minha vontade, é na vontade dEle. É ela que tem que estar acima da minha e da sua vontade, a vontade de Jesus. E quando Ele vai fazer o milagre, quando Jesus vai fazer o milagre, e Ele ainda vai dizer que nós entendemos que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E no final aqui, quando Ele chama Lázaro para fora, então Ele manda tirar a pedra, e que Lázaro sai, e diz que ali todos que estavam em volta creram nele. Até o problema e a luta que você está passando é para Jesus ser glorificado, porque Ele vai ser glorificado na tua vida, no teu problema, na tua situação e na forma que você conduz. Porque nós precisamos ser sábios, nós precisamos ter responsabilidade. Quando Jesus curou aquele homem que havia 38 anos que esperava por um milagre de Jesus na beira do tanque de Betesda, no final, ao Jesus encontrar ele, Jesus vai dizer: olha, vai-te e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está dizendo: olha, eu vim para mudar a tua história, eu vim para fazer milagre, mas a responsabilidade em mantê-lo é sua, a responsabilidade em não pecar é sua, a responsabilidade de saber que eu mudei a tua história para você caminhar é sua. Entenda, igreja, nem tudo Jesus vai fazer, e nem tudo é só nas mãos dele. Você precisa fazer a tua parte, eu preciso fazer a minha parte. E nessa noite você entenda: tira a pedra, que Ele faz o milagre. Aceita a situação, porque Ele está no comando. E vidas que estão em tua volta, que não crê, que são incrédulas, vão ver Deus agir na tua vida e na tua história, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Fique de pé, eu quero orar com você. E cai-me as tuiteme, ai, de nevasturi, ai. E comai sue meglio se bacia. Nai che mancho ebi ai choe fasuidias. Mai che nebi calabias turi cleme suiavas. We che nebi calasti che vesses. Wai che ma boa ne pe para pasuri te benai. Le brastuli mie clevastori mi alle blestui assesi. Nehemai arrasebi arasuri calabe fasuri. Nai astermi asturi semi ai. Ah, se Dio fomenebe asturi clamasuri ei. Hayana macheri calamateri vasturiaia. Demai chonebra fastai. Wexai merakshui de Hovanasai.
estou no comando, remiaturi clavasu. Eu sei da situação, que tem ouvido de muitos que não tem mais jeito, que muitos te acompanham para dizer não vai dar certo. Ainda sou o mesmo que opero, ainda sou o mesmo que faz milagre, ainda sou o mesmo que muda a história. E cardiosternia colavai, que é maito e devanacachai. Chamei esse povo pequeno dessa cidade e tenho exaltado a muitos através da semente desta cidade. Ainda digo a vós: prepare os vossos corações, abra os vossos corações para a minha obra. E calamai odonebasturi calamai, porque através das tuas ações eu tenho cuidado de vocês, eu tenho cuidado dos teus, e ainda vou fazer coisas extraordinárias. Mas não fechai os vossos corações, porque vou fazer muitas coisas e vou salvar muitas vidas, e muitos crerão através do milagre que vou operar através desta casa em muitas cidades. Assim diz o Senhor. Vocês não entendem, a igreja que tem pouca força, mas tem guardado a palavra do Senhor, tem guardado os bons costumes. Ai, mãe, o ecasabe suri calabasturi calaia, redesai no suri amasi, o revesuri calamachurides. Ai, que mais tu riquevas, logromos tu revastes, dei machuvas. Houve uma mudança de pastores, sei. Em parte conheço, em parte Deus me manda falar, me autoriza a falar. Cada tempo é um tempo. E carro etc. Lázaro foi ressuscitado, viveu um milagre, mas o texto vai dizer que eles procuravam matar Lázaro, porque falavam da ressurreição de Jesus Cristo através da sua vida. Todos feitos não significa que temos que parar no tempo. Cada tempo é um tempo diferente. Eu quero entender que Lázaro era um personagem antes. Depois ele, sabendo que ele morreu e ressuscitou, ele era outro personagem, outro tempo. Jesus é o mesmo, mas os tempos não são os mesmos, os homens não são os mesmos, as esperanças não são as mesmas. E nós precisamos abraçar a causa do Senhor. Deus não erra. O homem pode até errar, Deus não erra. Deus está no comando de todas as coisas. Vamos parar de fazer birrinha com Jesus. Ele não te chamou para fazer birrinha, Ele te chamou para ser servo e serva. E se você entender essa noite que Ele ainda quer fazer coisas extraordinárias na tua vida, você vai mudar o teu entendimento e abraçar a causa. E as coisas vão mudar na tua história bem rápida e bem rápida. Receba essa palavra, ela tem endereço. Chega de passado, abraça a causa. Deus ainda é o mesmo. Saia da tua casa de comodismo, levanta e vai em busca do Senhor Jesus. Ele vai mudar a tua história, amém? Vou orar com você. Senhor Deus e Pai, nós rendemos de graça. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque Tu és Deus nesta casa. Rendo, Senhor, de graça ao Teu nome, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Nada somos sem a Tua presença. Tu sabes, Senhor, que eu sou pequeno. Tu sabes, Senhor, do meu conhecimento, das minhas limitações, mas eu entendo que a Tua misericórdia e graça está estendida àquele que abraça e acredita. Eu quero, Senhor, continuar